Olá, pessoal. Nós iremos começar nossa aula de filosofia com um tema falando sobre ética na modernidade e atualidade. Se vocês recordarem, no bimestre passado nós também falamos sobre ética, só que ética na antiguidade e na Idade Média. Abordamos sobre os filósofos como Platão, Aristóteles, os estoicos, falando sobre o Epicuro, o cinismo. Falamos também sobre Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Nesse slide aqui, eu irei focar mais sobre a ética moderna. Então, nós iremos também conhecer algumas teorias de alguns filósofos referente ao conceito de ética, só que aí no período da modernidade. Então, a ideia de ética na antiguidade era entendida, como a busca do bem, como a realização da própria natureza humana, marcada pela racionalidade. Então, na antiguidade grega, os filósofos defendiam, que agir bem significava agir conforme a razão. E por isso, as teorias éticas desenvolvidas nesse período, elas são consideradas racionalistas. Já na Idade Média, a tendência racionalista, ela continuou predominante. Só que vem a questão da fé, que também passou a ser vista como fundamento da ação moralmente correta. Além disso, nesse período, tem a influência cristã, que fez com que a busca por uma vida ética tornasse como modelo a santidade, personificada por figuras de destaque no contexto religioso, cujas afirmações adquiriram um peso de autoridade. Aí, entrando aqui no pensamento moderno, as teorias filosóficas, elas apontaram novos fundamentos para a ação ética, como a questão do dever e a utilidade. Só que, mesmo assim, a ideia racionalista ela ainda continuou sendo predominante nesse período. Já na ética contemporânea, se desenvolve as questões éticas por uma reflexão onde é considerado alguns acontecimentos, como, por exemplo, a questão das guerras mundiais, as duas guerras mundiais, as crises políticas, as mudanças sociais e o desenvolvimento de tecnologia de intenso impacto sobre o comportamento humano e sobre a vida. Então, sendo assim, a gente percebe que a ética no período contemporâneo tematiza a liberdade e a questão da responsabilidade dos indivíduos, em um mundo complexo, um mundo globalizado e marcado por contradições, as quais os ideais modernos de racionalidade e moralidade não conseguiram evitar ou solucionar. Então, já no período contemporâneo é que vem mudar um pouquinho sobre esse contexto ético, dando ênfase à questão da racionalidade. E aqui nós já iremos começar a falar sobre a concepção ética do primeiro filósofo do período da modernidade. E o tema é dever e lei moral, imperativo categórico. Então, uma das teorias éticas mais importantes da modernidade, ela foi elaborada por Immanuel Kant, isso no século XVIII. A obra desse filósofo abrangia diversas áreas da filosofia, tanto no âmbito da ética, e ele também se destacou a busca de fundamentos universais para a moralidade, o que levou a defender sua perspectiva racionalista. O Kant, ele avaliava o ser humano como um mal por natureza. Embora, segundo ele, o ser humano também ele identificava-se que existia
uma disposição primitiva para o bem. Ressaltava ainda que muitas vezes as pessoas elas se mostravam insaciáveis e não medem consequências para satisfazer ambições e também usufruir de prazeres egoísticos. Então, submetendo-se às inclinações não racionais, como as paixões, os impulsos, apetites e também fúrias. Aí ele considerou esse tipo de comportamento refletindo sobre a questão da liberdade. Só que, segundo Kant, né, ele conclui que os atos movidos por essa submissão da vontade, as inclinações não poderiam ser vistas como ação livres e nem como ações morais, pois as causas dessas implicações elas seriam externas ao sujeito, né? Que, segundo ele, graças à racionalidade, a vontade humana ela seria capaz de escolher aquilo que a razão ela classificasse como bom, superando as determinações externas. O filósofo ainda julgava que somente a razão ela poderia guiar o ser humano de acordo com uma norma objetiva, oferecendo um fundamento universal para a moralidade e conduzindo a uma ética formal. O que isso quer dizer, né? Caracterizada por uma norma que deveria ser cumprida por todos os indivíduos e em qualquer circunstância, né? Porque, afinal, apenas a razão ela teria capacidade de impor leis a si mesma e escolher segui-las. Kant ainda apontou a existência das leis obrigatórias para se alcançar determinados fins, né? Então, chamadas de imperativos hipotéticos e de leis caracterizadas por terem a si mesma como fins, denominadas de imperativos categóricos. Então, para ele, né, essa classificação, ele apresentava a lei moral, né, que era o imperativo categórico, característica que fazia referente ao imperativo categórico, afirmando que a ação moral ela não teria outra finalidade senão o dever, né? Ou seja, a necessidade de se respeitar a própria lei moral e, portanto, de se agir em conformidade com a razão. Então, existe a diferença aí entre o imperativo hipotético, elaborado por ele, e também o imperativo categórico, né? Vou citar um exemplo aqui até para vocês compreenderem melhor. E vai ser o mesmo exemplo, né? Só que de forma diferente para vocês entenderem o contexto onde iria se encaixar aí o conhecido como imperativo categórico e o hipotético. Exemplo, né? A questão de ser solidário, né? Vamos dizer aí um grupo de empresários, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, fazendo, né, uma solidariedade. Só que, na verdade, a intenção dessa solidariedade, né, o objetivo, ele tem um objetivo, tem uma finalidade. Então, divulgar nas redes sociais, que o pessoal consuma mais o produto desses empresários, porque eles são solidários. Então, assim, a ideia aí do imperativo hipotético é que você só faz algo com a intenção de adquirir algo em troca. Então, esse exemplo. E, né, para representar o imperativo categórico, eu vou o mesmo exemplo. Um grupo de empresários sendo solidário, porém, né, sem a população ter conhecimento dessa solidariedade, porque a intenção dele é o dever, ou seja, ajudar as pessoas carentes que estão passando por necessidade nesse momento de pandemia, e não de mídia, de divulgar. Então, o mesmo exemplo é isso, para vocês entenderem um pouquinho, que é o imperativo hipotético e categórico. Então, o hipotético, ele faz uma coisa X para adquirir uma coisa Y, sempre tem que ter algo em troca.
E o categórico não, como se fosse um dever, né? Então, nesse sentido, esse dever seria nesse sentido de você fazer o prazer. Nesse sentido que ele elabora esse imperativo categórico. Então, segundo Kant, agir por dever seria a única maneira de nos tornarmos sociáveis e, por consequência, seres com moralidade. Então, esse filósofo entendia a obediência ao dever como a maior expressão de nossa liberdade, uma vez que para ele, né, o exercício da racionalidade era a condição necessária para a liberdade. Então, o ser humano ele seria livre somente quando agisse por dever, segundo o caráter necessário da razão, em vez de se submeter à variedade das inclinações. Então, assim, ele conquistaria a autonomia da razão, agindo de acordo com as leis que escolheu seguir, em vez de ser dominado por princípios exteriores a si mesmo. Então, para Immanuel Kant, o imperativo categórico ele seria muito mais valioso, muito mais importante, né? E que, de fato, as pessoas elas devessem praticar, né? Sem ter essa intenção de adquirir nada em troca, como uma forma de dever, né? Único e responsável. Aí, no pensamento kantiano, o imperativo categórico para a ação moral, a lei moral, consistia em somente seguir máximas que o agente pudesse admitir como leis universais, observando o ser humano sempre como um fim, nunca como um meio, ou seja, agir sempre do mesmo modo, esperando todos numa situação semelhante. Aqui nós iremos falar sobre outro tema, referente a essa época moderna, que é o utilitarismo e o cálculo ético. A valorização da racionalidade e a aspiração por liberdade são características importantes na Idade Moderna, século XV ao XVIII. Nesse período, marcado pelo iluminismo, a razão foi frequentemente apontada como o único meio para alcançar a verdade, o progresso e a liberdade. Nesse contexto, né, o pensamento do Immanuel Kant apontou o dever como o fundamento da ação moral. Outros pensadores, né, já utilizaram outra ideia, né, que nesse caso nós iremos falar, né, segundo a ideia dos valores morais, como um principal fundamento, né? Então, eles entendiam que o valor como aquilo que é digno de preferência, e eles destacavam a importância de comparar posições, ações, a fim de optar por aquelas que se mostrassem mais adequadas à circunstância. Então, para guiar esse tipo de escolha, era preciso adotar como referência valores morais, como bem, justiça, liberdade e felicidade, organizando-os em uma escala de prioridades. E isso poderia ajudar em situações caracterizadas como dilemas éticos, como, por exemplo, o de um jovem, né, que ele tem que decidir entre cuidar da família ou apresentar-se como voluntário em uma guerra, né? Então, a solução desse dilema é gerado pelo confronto entre o amor filial e o patriotismo, dependia da decisão do que seria prioritário na escala de valores do jovem, né? Nesse contexto, entra em destaque aqui o utilitarismo, né, que é exatamente o tópico que nós estamos falando, que é uma corrente de pensamento que subordinava o conceito de ação moral às suas consequências práticas. Então, o utilitarismo ele se baseava-se no princípio da utilidade, né, para avaliar o caráter moral de uma ação. Esse princípio destacava como valor máximo a felicidade geral, o que isso quer dizer, né, o bem-estar do maior número possível de pessoas. Então, o utilitarismo e o cálculo ético ele vai se referir aí à questão de você
adquirir, ter uma determinada atitude pensando no bem geral, né? Na maioria e não na minoria, mesmo que você se enquadre nessa minoria. Então, essa corrente de pensamento nasceu no século XVIII, com o francês Claude André, com o inglês Jeremy Bentham e com o inglês também, que se desenvolveu melhor, essa linha de pensamento do século XIX, o John Stuart Mill. É uma corrente filosófica, ela se originou de estudos políticos e econômicos, né? O que resultou na proposta de cálculos também, né? Por isso o tema aí utilitarismo e cálculo ético. Né? Esse cálculo seria para avaliar a moralidade no agir. Então, esses cálculos eles deveriam considerar as consequências das ações para escolher sempre aquelas que se mostrassem úteis e benéficas para o maior número de pessoas, né, possíveis. Aí, segundo essa perspectiva, a distinção entre o certo e o errado dependia do cálculo, né, dos benefícios que iriam resultar essa possível ação. E isso exigia que, mesmo desejando a sua própria felicidade, né, o utilitarista, se ele se perguntasse em cada contexto que a ação era capaz de promovê-la para um maior número de pessoas. Então, não é pensar só em si, né? Nesse caso, não exige pensar em si, porque aqui existe pensar no geral, na maioria. Aí, além disso, também, considerando que as consequências de uma ação justificavam os meios utilizados para alcançá-la, o agente deveria ser capaz de aceitar moralmente a infelicidade de alguns, inclusive a sua própria, desde que ela de fato garantisse a felicidade da maioria. Né? Então, o utilitarismo ele considerava junto o sacrifício de uma minoria, quando ela pudesse de fato garantir a felicidade geral. Só que essa ideia do utilitarismo gerou muitas críticas. Né? E essas críticas ficam conhecidas também como consequencialismo, né? Tendo em vista que permite atos considerados imorais por outras correntes filosóficas. Então, pode ser moral, porque vai beneficiar a maioria, mas pode ser, ao mesmo tempo, imoral para um contexto, né, social e de outra determinada corrente de pensamento. Aí nem sempre há tempo de prever as consequências de uma ação. Ou seja, utilitarismo e cálculo ético tem que ter benefício da maioria, mas como é que eu vou ter certeza que a maioria irá se beneficiar? Né? Porque pode acontecer ao contrário. A minoria se beneficiar, a maioria, né, não se beneficiar. E a previsão das consequências de uma ação é falível. Nem sempre a felicidade prevista é concretizada. E ainda tem essa, né? A intenção aí é a felicidade geral, mas a gente não tem como saber se realmente vai acontecer essa felicidade. Então, essas foram as principais críticas sobre essa corrente filosófica do utilitarismo e cálculo ético. E para a gente encerrar, né, nós iremos falar agora sobre o panoptismo, né, que ele vai fazer característica também, como se fosse um subtema referente ao utilitarismo e ao cálculo ético. Né? Então, o principal pensador é Jeremy Bentham. Ele acreditava que a felicidade geral resultava da obediência do cidadão ao Estado, uma vez que desobediência às leis instaurava a insegurança. Então, a ideia do Jeremy Bentham está relacionada que essa rebeldia ela deveria ser fortemente combatida. Então, para ser combatida, né, ele defendia, de fato, o princípio de vigilância e de fiscalização. Aí, segundo tal princípio, os cidadãos eles deveriam ser observados em suas ações cotidianas, para que se comportassem bem e que não cometessem erros.
Aí, com base nessa ideia, né, se desenvolveu o conceito de panoptismo. Expressão que pode ser traduzida como visão total e que resultou em um projeto arquitetônico arredondado, concebido para favorecer a vigilância de pessoas. Então, esse tipo de construção é utilizado em diferentes instituições, né, como presídios, manicômios, fábricas, escolas e outros, né? E a intenção desse tipo de construção arquitetônica que gerou a ideia do panoptismo é que houvesse uma facilidade, né, um controle melhor de monitorar e de vigiar o que as pessoas estavam fazendo para que não viesse cometer, né, nenhum erro. Aí, de acordo com a ética utilitarista, o panoptismo era uma medida moralmente correta, já que do ponto de vista econômico, a vigilância ela custaria menos do que a punição, né? Além de gerar mais segurança e produtividade, contribuindo para o bem-estar geral, né? Então, um operário, por exemplo, iria pensar duas vezes antes de descumprir, né, por uma ordem ou negligência do seu trabalho, caso ele soubesse que estaria sendo observado. Então, eu vejo muito a situação, né, nossa situação atual, nessa característica de ser vigiado e fiscalizado constantemente, né, que, segundo essa ideia, seria moralmente correto, porque aí faria com que as pessoas pensassem mais de uma vez antes de cometer, né, qualquer delito, porque ela estaria tendo certeza que está sendo vigiada por câmeras de segurança, né, e entre outros equipamentos que mantivesse esse controle. E para encerrar o nosso conteúdo, deixo aqui um desafio para vocês. Criar um pequeno vídeo, né, relatando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, situações que apresentem esses tipos de conceitos que a gente acabou de estudar. O imperativo categórico. Se vocês tiverem também interesse, vocês podem abordar o imperativo hipotético, diferenciando aí o que seria o utilitarismo no cálculo ético e o panoptismo, né? Então, vocês vão fazer esse pequeno vídeo, né, ilustrativo, representando cada uma dessa linha de pensamento aí, certo? Do referente à ética da modernidade. E aqui são as atividades do módulo e do caderno de atividades, né, onde vocês irão responder como forma de revisar o assunto e assimilar, certo? A observação aí, caderno de atividade, vocês irão responder a questão 1 até a questão 9, certo? Porque as outras questões é referente às outras teorias que nós iremos ainda abordar. Então, respondam, né? Não deixem de responder para vocês assimilarem e compreenderem melhor o conteúdo. Até os próximos vídeos.